Este é o segundo vídeo da série que apresenta o passo a passo da produção audiovisual em educação à distância. Na primeira videoaula, nós vimos as principais teorias a respeito do vídeo na educação. É bom lembrar que o vídeo deve ser visto como um meio para facilitar o processo de ensino à distância. Vimos também que a primeira etapa de produção é a elaboração de um roteiro. Hoje, vamos conhecer alguns elementos da linguagem de vídeo, os movimentos de câmera, os enquadramentos fixos e o cenário. O cinema é o precursor da composição de imagens em movimento. Os primeiros filmes utilizavam um enquadramento fixo o tempo todo da gravação. As ações ocorriam diante da lente da câmera, mas nem sempre a expressividade do momento era destacada, porque a realidade era enquadrada de uma forma muito ampla. Foi então que surgiu a necessidade de escolher os elementos da cena, recortar mesmo a realidade de forma intencional, para que as imagens ajudassem a contar aquela história. Veja só esse exemplo. Nesse estúdio aqui, há uma variedade de itens que compõem o cenário. Vê-los todos assim, dessa forma, pode não ser necessário ou até mesmo acabar dispersando a sua atenção para algum desses objetos e não para a minha explicação. Por isso devemos enquadrar apenas o que é realmente importante e assim conduzir o olhar de quem assiste. Para reforçar a relevância dos enquadramentos, quero convidar você a participar de um exercício conosco agora. Veja esta foto que aparece na tela. Ela foi retirada do filme Cidade de Deus, de 2002. Se você tivesse que escolher um tipo de recorte para dar maior expressividade a essa imagem, qual você escolheria? Alguns podem optar por manter a imagem aberta, incluindo o cenário ao fundo. Outros devem ter achado melhor mostrar apenas os personagens com as armas nas mãos. É possível ainda reduzir a imagem e enquadrar só as crianças. Ou ainda escolher a expressão no rosto de uma delas. Na verdade, qualquer uma dessas opções é válida, já que a escolha do plano é subjetiva. Ela é definida de acordo com as intenções do autor, com o objetivo de literalmente enquadrar o assunto do vídeo. Só ocorre mudança de plano quando se muda a posição, o enquadramento ou quando há um movimento de câmera. Vou explicar melhor essa situação. Para isso, vamos mudar de cenário. Mas afinal, o que é cenário? Bom, cenário serve para ambientar a minha ação. Agora, por exemplo, eu estou em frente a uma biblioteca, um cenário real e de ordem natural, com paisagens e construções humanas. Antes, estávamos em um estúdio construído exclusivamente para as filmagens, com isolamento acústico, iluminação apropriada. Este fundo tem uma pintura com tinta específica para permitir o recorte da pessoa que está no primeiro plano e inserir animações e videografismos no segundo plano. Bem, vamos voltar à biblioteca. A forma como a imagem é mostrada tem função não apenas estética, mas também narrativa. O enquadramento escolhido deve ser adequado para aquilo que está sendo dito. Vamos conhecer primeiro os diferentes tipos de planos fixos. Como você pode ver, agora eu estou enquadrado do busto para cima. Este é o primeiro plano. Ele serve para evidenciar as minhas características e dar ênfase à minha explicação. Nada mais da realidade importa nesse momento. Agora o plano americano. Você deve se lembrar dele. Ele enquadra a pessoa do quadril para cima e serve para evidenciar a ação. Olá, eu sou Yuri. O plano americano permite esses dois destaques, a ação de me apresentar e o personagem, que sou eu. Já o plano geral é usado para descrever o ambiente em que se passará a próxima cena. Agora, por exemplo, é possível ver onde nós estamos e uma pessoa entrando no prédio. O plano geral é usado para familiarizar o local e a cena que virá a seguir. Como previsto pelo plano geral, ocorreu uma mudança de local. Essa mudança de enquadramento ajuda a tornar o vídeo dinâmico e, consequentemente, mais agradável para você que assiste. Aliás, percebeu que houve uma nova mudança de enquadramento? Consegue se lembrar em que plano nós estamos agora? Pense bem. Bem, vamos continuar apresentando os planos. Para isso, estamos em plano geral, que serve para revelar o local e contextualizar o plano seguinte. Com um recorte menor que o plano geral, aqui temos duas pessoas na sala de estudos da biblioteca, em plano conjunto. Ele não leva em conta as partes do personagem que são enquadradas, mas sim os elementos que aparecem na tela, que nesse caso são os alunos e o cenário. Olhe para o rosto do aluno estudando. Esse plano que se concentra em uma parte do personagem é chamado close. Ele é utilizado na televisão e nos cinemas para mostrar a carga dramática do ator.
Mas fique atento, o close deve ser usado com moderação e de forma consciente. Este é um plano ainda mais fechado, do queixo até o limite da cabeça, o super close. Ele ajuda a dar força e impacto para o personagem. Este exemplo que estamos mostrando é o plano detalhe. Você pode usá-lo quando quiser transmitir a emoção, como em um olhar. Existe mais um plano importante para conhecermos, mas esse não conseguiríamos mostrar aqui na biblioteca. Trata-se do grande plano geral, um plano bastante amplo, usado para dar uma noção geral do ambiente. Veja só esse exemplo que produzimos do alto de um prédio no centro de Presidente Prudente. Como você pode ver, esta imagem, feita em grande plano geral, mostra toda a área urbana da cidade. Mostramos todos os principais planos que podem aparecer em um produto audiovisual. Para relembrarmos, vamos ver agora alguns exemplos clássicos do cinema. JP. Laisse notre amour. Os enquadramentos podem ser de pessoas ou então de objetos. O detalhe, por exemplo, pode ocorrer também em objetos, como o livro em uma estante. Notou que o plano anterior não aparece em um ângulo de nível normal, como nos outros exemplos? Vamos ver agora como isso aconteceu. A câmera é nivelada de cima para baixo, com um ângulo chamado de plongée, que significa mergulho, da ideia de inferioridade. Agora estamos em um ângulo normal, olho da câmera no mesmo ângulo de visão. Com um efeito contrário, a câmera pode dar superioridade para a personagem ou então exaltar a situação. Este ângulo recebe o nome de contra-plongée ou contra-mergulho. Outro elemento que ajuda a dar mais dinâmica ao vídeo é o movimento de câmera. Por exemplo, agora eu estou andando porque quero mostrar o ambiente e enquanto isso, o meu cinegrafista fez um movimento em torno do próprio eixo da câmera. Esse movimento é chamado de panorâmica horizontal. Ele poderia também ter movimentado a câmera de baixo para cima. Isso é chamado de panorâmica vertical ou então tilt. Agora, se eu começar a andar em direção à câmera, eu vou ficar mais próximo de você. Tal proximidade também pode ser obtida pelo movimento da própria lente da câmera. Por exemplo, se ele quiser se afastar um pouco de mim, ele aplica o movimento de zoom out e me deixa em primeiro plano. Agora, se ele quiser me deixar mais próximo, aplica o movimento de zoom in e me deixa assim, em primeiríssimo plano. Não podemos esquecer que existe um outro movimento de câmera muito importante, que é o traveling. Para exemplificar, eu vou levar esses livros aqui para ler em casa. Veja só o que a câmera pode fazer. Viu só a variedade de cenários, planos, ângulos e movimentos? Eles trabalham juntos e devem ser utilizados com um propósito. A intenção do autor do vídeo, seja ele educativo ou não, deve estar descrita em um roteiro, como nós já vimos no vídeo anterior. Quanto mais tempo nós pensarmos no conteúdo e como a linguagem audiovisual pode ser aplicada para ilustrá-lo, temos mais chance de acertar. E além das imagens, durante a produção dos vídeos educativos, devemos ter cuidado com o áudio, com o videografismo e com a iluminação. Tudo isso vai ser tema da nossa próxima videoaula. Até lá!